Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou o criador desse nosso canal aqui no YouTube e autor de 71 livros na área de informática. Também sou criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Lá você encontra muito material gratuito e também uma loja virtual com livros, cursos online, videoaulas e e-books. Estou começando uma nova série de videoaulas que é um curso grátis de Windows Server e Active Directory. Serão 414 videoaulas que eu coloco aqui no YouTube. Embora pareça muita coisa, estas 414 videoaulas representam somente 10% do conteúdo que tem na nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. Esta sim é a formação completa, onde tem aulas desde o 2012 até o 2019. Então estas 14 videoaulas de demonstração fazem parte, são aulas de um curso maior que é a Universidade do Windows Server e do AD. Todas as informações sobre a Universidade do Windows Server e do AD neste endereço que está na tela. Então vamos lá, vamos para a nossa lição do nosso curso grátis de Windows Server 2016 e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo a mais uma aula do curso do Windows Server 2016 e nessa aula eu vou explicar um pouco sobre níveis funcionais de domínio e floresta. Então na aula passada eu abordei um pouco sobre o que é esse conceito de níveis funcionais em que a gente utiliza quando vai fazer a configuração ali do Active Directory, ou seja, quando a gente vai promover um servidor controlador de domínio depois de instalado a função de serviço de domínio do AD no servidor, em que a gente vai definir as configurações de níveis funcionais, que são resumidamente as configurações de nível de função que os nossos controladores de domínio e que os nossos servidores vão ter na rede, seja a nível de domínio ou seja a nível de floresta. Então nessa aula a gente vai aprender um pouco mais de forma abrangente o que são esses conceitos de níveis funcionais, domínio e floresta no AD. Então vamos lá. Na aula passada eu expliquei que para um servidor se tornar controlador de domínio, basicamente você vai fazer o quê? Você vai acessar esse servidor que contém o Windows Server, pode ser o Windows Server na versão 2016, que é aqui que a gente está usando nesse curso, também pode ser versões posteriores, 2019, então versões que antecedem 2016, 2008, 2012, e que para você transformar um servidor em controlador de domínio, basicamente você vai acessar o servidor que contém o sistema operacional Windows Server, e então vai acessar o painel do gerenciador de servidor e vai instalar então o serviço de domínios do AD. Então, feita a instalação de serviço de domínio do AD, esse servidor ele vai se transformar em controlador de domínio, ou seja, não vai ser mais um servidor que não é um servidor de domínio, agora ele vai ser um servidor com DC, ou seja, vai ser um domain controller, controlador de domínio na rede, e então ele vai ser aquele servidor que vai fazer a autenticação centralizada ali dos objetos do domínio, ou seja, dos usuários, dos computadores e por aí vai. Então, quando você faz você transforma um servidor em controlador de domínio, fazendo a instalação do serviço de domínio do AD, você então vai definir as configurações de nível de funcionalidade, que é justamente o tema da aula de hoje. Então, o que são essas configurações de nível de funcionalidade? As configurações de níveis de funcionalidade, ou seja, os níveis funcionais, eles determinam os recursos de domínio, ou seja, ali do nome da rede do domínio no qual você configurou, e também determina os recursos de nível de floresta, ali do Active Directory, no qual vão estar disponíveis na rede. E ele também determina quais sistemas operacionais do Windows Server você pode executar em controladores de domínio ou na floresta. Então, o que são esses níveis funcionais de forma resumida? Os níveis de funcionais de domínio ele vai permitir o quê? Vai permitir que você defina quais são os recursos voltados a sistemas operacionais de servidores que você vai utilizar naquele domínio que você está configurando ali para a sua rede. Então, quando você vai pegar um servidor, vai transformar ele em controlador de domínio, você então vai definir um nome a esse domínio. Então, por exemplo, eu vou definir ali o nome juliobatiste.com.br. Eu vou dizer o quê? Que todos os meus usuários, todos os meus computadores e todos os meus objetos da rede, eles vão ter como sufixo ali o nome @juliobatiste.com.br e que para que ele se autentique na rede, ele então vai ter que ter uma conta de usuário, no caso a conta do usuário,
e a conta do computador ele vai ter que ser pertencente ao domínio. Então, quando você define ali o nome de domínio na sua rede, quer dizer o quê? Que todo usuário do computador que tem aquele nome de domínio, ele então vai acessar recursos disponíveis na rede. Você então vai definir as configurações de níveis de funcionais. Quer definir o quê? As versões, os tipos de funções e recursos que você vai usar para esse domínio a nível de sistema operacional. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, ó, eu tenho aqui 4 servidores. Então, um servidor de e-mail, um servidor de arquivo, um servidor de impressão e um servidor de banco de dados, em que existe ali nessa rede também 2 controladores de domínio, que eles estão fazendo a autenticação ali das contas dos usuários, permitindo que o usuário acesse o computador através ali do seu usuário e senha, que é feito ali no Active Directory, colocando na estação, então podendo acessar os recursos que estão disponíveis na rede. E nesse exemplo aqui, mostrando de uma forma melhor uma ilustração de como é que funciona o nível de funcionalidade de domínio, eu vou te explicar. Então imagina aqui, tem esses 4 servidores de e-mail, arquivo, impressão, banco de dados e mais 2 controladores de domínio. Então quando você vai fazer a instalação ali do AD, em que você vai definir os níveis de funcionalidade, você vai definir o que? Quais são os níveis de função em que você vai usar ali para a sua rede. Então, por exemplo, imagine que o usuário acessar o computador precisa então acessar um servidor de arquivos. Nesse servidor de arquivos vai ter uma versão do sistema operacional do Windows Server, então você vai definir ali na configuração, quando você promove o servidor em controlador de domínio, qual é o nível de funcionalidade que você vai precisar na rede. Então, por exemplo, nesse servidor de arquivos vai ter o sistema operacional lá, o Windows Server. Então, nessa configuração que você faz aqui, na hora da instalação do AD, você vai dizer o quê? Que na minha rede, nesse exemplo aqui no meu servidor de arquivos, eu vou ter a nível de floresta e domínio apenas servidores que contenham a determinada versão de sistema operacional no qual você está definindo aqui. Então, por exemplo, imagine essa rede com esses 4 servidores, eu vou dizer o que? Se eu definir aqui, por exemplo, nível de funcional de floresta 2012 e nível funcional de 2012, eu vou definir o que? Que na minha rede, em todos os meus servidores, eles vão ter apenas servidores que contêm o sistema operacional Windows Server 2012 e que eu vou então trabalhar apenas com as funções e recursos de sistemas operacionais a partir do Windows Server 2012. Então, por exemplo, eu vou dizer que esse meu servidor de arquivo vai ter o Windows Server 2012 e eu vou utilizar então a função ali de servidor de arquivos do meu Windows Server 2012 na minha rede. Então, a configuração de níveis funcionais de domínio é justamente isso, é você definir qual é o tipo de função, de qual versão de sistema operacional você vai usar ali na sua rede. Então, quando você está transformando um servidor em controlador de domínio, você então vai definir aqui nessas configurações quais são os tipos de sistemas operacionais que você vai rodar na sua rede, ou seja, a partir de qual versão você vai usar na sua rede, seja em servidores que estejam na rede, seja em servidores que se transformam em controlador de domínio. Então, garantindo ali uma segurança melhor na sua rede. Então, toda vida que você for fazer a instalação e a configuração de nível de funcional de floresta e domínio, você sempre, no caso, habilite a última configuração, desde que seja o primeiro servidor que esteja em rede não tenha ali servidores mais antigos do que a versão do sistema operacional no qual você está definindo, uma vez que se tiver versões mais antigas, você definir aqui um exemplo, no caso aqui estou definindo o Windows Server 2016, né? Na versão Technical Preview, estou dizendo que se tiver versões anteriores ao Windows Server 2016, as funções desses sistemas operacionais não vão funcionar. Uma vez que eu estou definindo ali, a nível de função e floresta do meu domínio vai ser a partir do Windows Server 2016. Ou seja, eu estou falando que no meu domínio e na minha floresta só vai ter sistemas operacionais com o Windows Server 2016 e que eu vou trabalhar apenas com as funções habilitadas a partir dessa versão de sistema operacional. Então, o nível de funcionalidade nada é mais do que isso. É você definir quais são os recursos que vão estar disponíveis da rede, seja a nível de domínio ou floresta, e dizer de qual é o sistema operacional que você vai habilitar aquele recurso. Então, por exemplo, mais uma vez voltando à minha ilustração, se eu vou utilizar então as funções e recursos
apenas do Windows Server 2016, a partir do Windows Server 2016, na verdade, eu defino então que os níveis de funcional de Floresta e domínio do meu AD vai ser a partir do Windows Server 2016, como eu mostrei naquela janelinha que passou aqui anteriormente. Então, o nível de funcionalidade é praticamente isso: definir qual é a versão do sistema operacional você vai usar, usando aquela configuração específica. Então, se você vai usar apenas as configurações do Windows Server 2016 ali na sua rede, seja em domínio ou na Floresta, você então define que as configurações e recursos que você vai usar no domínio Floresta é a partir do Windows Server 2016, ou seja, versões anteriores você não vai usar as funções de recursos e nem sistemas operacionais dessas versões anteriores ali no seu domínio Floresta. Então você pode definir isso a nível de domínio, né, e a nível de Floresta. A diferença entre cada um eu expliquei na aula passada, que no caso assim a gente pode definir configurações de nível de funcional a nível de domínio, para o nosso domínio, então para a nossa árvore de domínio, né, que é aqueles subdomínios que compartilha de nome comum do domínio pai, ou então a gente pode definir essa mesma configuração a nível de Floresta, que é quando existe ali então a fusão de dois domínios, né, com nomes diferentes. Por exemplo, aqui é o domínio Universidade ABC e aqui é a Universidade DAQ, tem nomes diferentes, com diferentes esquemas, e a gente então define também esse nível de funcionalidade a nível de Floresta, que é quando há, por exemplo, mais uma vez, a fusão de dois domínios que não compartilham do mesmo nome comum, mas a gente há necessidade em que os usuários de computadores de um domínio B acessem os computadores e conversem e trocam informações com o domínio A, e também os usuários e computadores que estão no domínio A trocam informações com usuários e computadores do domínio B. E isso é um esquema de Floresta, utilizando ali uma relação de confiança. E já a árvore de domínio é só apenas uma agregação de um domínio filho a partir de um domínio pai, em que esse domínio filho compartilha o mesmo nome comum do domínio pai. Então, por exemplo, aqui eu fiz um subdomínio chamado acadêmico, que compartilha o nome comum do domínio pai, universidade.com.br, e aqui um subdomínio chamado administrativo, que compartilha o nome comum do domínio pai, universidade.com.br. Então você pode definir esse nível de funcionalidade, seja a nível de domínio, no seu domínio pai, na sua árvore de domínio, ou a nível de Floresta, que é quando há uma relação de confiança entre domínios diferentes em uma rede. Então é isso. Na aula de hoje eu expliquei o que são níveis de funcionalidade, que nada é mais que determinar os recursos que vão estar disponíveis no domínio e na Floresta, baseado em um sistema operacional. Então, e além disso, ele vai definir então quais são os tipos de sistemas operacionais que você vai usar para que sejam controladores de domínio. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, e a aula de hoje foi basicamente isso, explicando o que são níveis funcionais de Floresta e domínio. Níveis funcionais de Floresta é quando você define então, mais uma vez, quais são os tipos de recursos que vão estar disponíveis na Floresta ali da sua rede, ou seja, em todos os controladores de domínio, em todos os servidores da sua rede, qual é o nível de funcionalidade voltada à função, e o nível de domínio é quando você define as configurações, ou seja, os tipos de recursos que vão estar disponíveis a nível de domínio ali na sua rede. Então, Floresta é quando você define a nível de Floresta, por meio da relação de confiança, que existem domínios que não compartilham do mesmo nome comum, fazendo uma relação de confiança entre eles, e quando você define a nível de domínio, sem ser em Floresta, é quando existem subdomínios compartilhando o mesmo nome comum do domínio pai, ou seja, quando há domínios filhos herdando as configurações do domínio pai. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima aula a gente aprende um pouco mais sobre Active Directory. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Espero que essa lição possa ter ajudado, ter trazido algo de novo para você. E lembro que essas 414 videoaulas do curso gratuito de Windows Server 2016 e Active Directory são aulas de demonstração dessa nossa formação completa,
E as 414 aulas correspondem a menos de 10% do conteúdo completo que tem na Universidade do Windows Server. Essa é a universidade para tornar você um administrador profissional de servidores com Windows Server e Active Directory. Ela vai do absoluto zero até o profissional, inclui planejamento, que é a teoria necessária, instalação e administração, e aí aborda os principais assuntos relacionados ao Windows Server e Active Directory, tais como criação instalação do AD, configuração, criação de usuários, grupos, servidor de arquivo, servidor de impressão, DNS, DHCP, GPO, segurança, criação de servidores virtuais, máquinas virtuais com Hyper-V e muito mais. É uma infinidade de conteúdo e você pode ver todos os detalhes aqui nesse endereço que eu deixei bem destacado para você. Vale a pena dar uma olhada, que é realmente uma formação completa, prática e em permanente atualização, pois toda semana eu adiciono novas aulas. Aqui no nosso canal do YouTube também tem já mais de 1.100 videoaulas e toda semana eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre diversos assuntos relacionados à informática. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para receber aviso sempre que uma nova aula for publicada. E vou pedir uma ajuda para você, se você, acabei de falar, mas vou repetir, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tem um botão inscrever-se aí abaixo do vídeo, ativa o sininho para receber os avisos de novos vídeos. Se tiver dúvida, crítica, comentários, sugestões, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está abaixo do vídeo. Sempre dentro do possível eu respondo a todos os comentários publicados aqui no canal. E me ajude a divulgar esse conteúdo. Como é que vocês podem fazer isso? Compartilhando o endereço do vídeo, o endereço das playlists, através do WhatsApp, nos grupos que vocês participam, através da rede social de vocês, enfim, compartilhando o link, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais visualizações, mais conteúdo eu trago aqui para vocês. Valeu e muito obrigado por me acompanhar até aqui.